Hoje a gente vai falar do capítulo 7. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7. Vem comigo para a gente começar essa leitura. Olá, mulheres de joelhos, graça e paz. Como é que vocês estão? Mais um dia para a gente compartilhar da palavra do Senhor. Hoje a gente vai falar do Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 7. Mas antes de qualquer coisa, eu já quero te convidar para fazer aquelas coisinhas que vocês já sabem, né? Se inscrever aqui no nosso canal, ativar todas as notificações para sempre que a gente colocar um vídeo novo, o YouTube te falar que a gente colocou um vídeo, você correr para assistir o nosso vídeo. Também temos o nosso Instagram, Projeto Mulheres de Joelhos. Corre lá para você fazer companhia pra gente também nessa rede social. E temos o nosso grupo do WhatsApp. Exatamente, nós temos um grupo do WhatsApp, um grupo onde a gente ora, a gente compartilha a palavra. Então, vem com a gente. Aqui embaixo, ó, aqui para facilitar a nossa vida. Deus é maravilhoso, né? Então ele já deu a tecnologia para quê? Para facilitar a nossa vida. Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem todos os links. Tem o link do WhatsApp, tem o link do Instagram. Então, clica aqui embaixo para você fazer parte com a gente desse projeto tão lindo de mulheres que escolheram caminhar junto do Senhor, que escolheram se alimentar do Senhor todos os dias e que escolheram se fortalecer umas às outras. Vem com a gente. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Olha só, o servo do centurião estava doente. O centurião, ouvindo falar a respeito de Jesus, mandou que os anciãos fossem até Jesus e o levassem até ele para que ele curasse o seu servo. Vamos continuar aqui. Versículo 4. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: ele merece a sua ajuda porque é amigo do nosso povo e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Os anciãos ali conversando com Jesus, tentando convencê-lo a ir com eles para curar o servo do centurião. Dizendo ali, né, ele mesmo construiu a nossa sinagoga, ele é merecedor, né, amigo do nosso povo. E entrou, então, aqui no versículo 6, então Jesus foi com eles. Quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos dizendo, olha só o que o centurião fez. E olha, o que é mais interessante é que essa postura do centurião despertou Jesus, ela como é que eu posso dizer? Deixou Jesus admirado, olha só. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos dizendo, Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, olha que coisa mais linda. Porém, olha o que esse centurião fala com Jesus. Diga uma palavra e o meu servo será curado. Ele fala, Jesus, eu não sou digno de te receber na minha casa. Eu não sou digno, mas eu sei que se o Senhor disser uma palavra, o meu servo vai ser curado. Aqui no versículo 8. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a esse, vá, e ele vai, e outro venha, e ele vem. E ao meu servo faça isso, e ele faz. E ao ouvir essas coisas, Jesus ficou admirado com aquele homem. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, eu lhes digo, olha o que Jesus fala com o povo depois desse posicionamento do centurião. Eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Quantas de nós, em algum momento da nossa vida, em alguma situação que a gente está passando, a gente pensa, Senhor, eu não sou digna de te receber na minha casa. Quantas vezes
a gente pensa a respeito de perdão, algum perdão que Deus já liberou sobre nós, mas na nossa mentalidade fala, não, mas eu não sou digna disso. E isso causa admiração a Jesus, porque Ele nos olha e Ele sonda o nosso coração, Ele vê a pureza em nós. E há uma diferença de dizer eu não sou digna, de... Como é que eu posso dizer? De eu achar que os meus pensamentos, como é que eu posso dizer? De eu pensar que a minha opinião vale mais do que a de Deus. Existe uma diferença, amém? Existe uma diferença nisso de eu achar, tipo, eu pequei mesmo, eu não sou digno de perdão, e de eu achar, meu Deus, eu pequei, Senhor, contra ti com humildade, eu não sou digna. Tem uma diferença muito grande. E é nesse momento que o Senhor sonda o nosso coração. E Ele vê a pureza em nós. E quando Ele vê pureza em nós, no nosso posicionamento, Ele fala, é essa fé que eu quero. É essa fé que eu quero. Porque esse cara fala assim, eu não sou digno. Mas eu sei que se o Senhor falar, acontece. Eu não sou digno de te ter na minha casa, porque eu sou pecador. Mas eu sei que basta uma palavra sua para que as coisas aconteçam. Então que hoje, a gente possa entender isso. Senhor, eu sei que eu não sou merecedora, mas eu sei, Pai, que basta uma palavra sua para que a minha história mude. Basta uma palavra sua, Senhor, para que a minha realidade mude. Toma posse disso, minha irmã. Toma posse disso, minha amada. Basta uma palavra de Deus, basta uma palavra do Senhor para que a nossa realidade seja transformada. Amém? Que nós tenhamos a fé desse homem. Que nós tenhamos a fé desse homem. Muitas das vezes a gente está intercedendo por alguém, está orando ali pela vida de alguém, pela cura de alguém, pela conversão de alguém. Então você se lembre disso. Se lembre disso em nome de Jesus. Não é necessário que você adentre na casa dessa pessoa. Não é necessário que você leve o círculo de oração na casa dessa pessoa. Não única e exclusivamente, amém? Mas é necessário que você se coloque diante do Senhor e fale para Ele, Senhor, eu sei que basta uma palavra sua. Porque o Senhor está em todo lugar. O Senhor tem todo o poder. O Senhor conhece todas as coisas. Então basta uma palavra do nosso Pai, para que a nossa realidade, a realidade daqueles que estão à nossa volta mude. Em nome de Jesus, amém? A partir aqui do versículo 11, a gente vai falar a respeito da ressurreição do filho da viúva de Naim. Vocês já ouviram falar dessa passagem. Esse povo está num cortejo fúnebre, né? Porque essa viúva, ela já era viúva, já não tinha o marido, perde o seu filho. E o povo tá saindo da cidade, fazendo o cortejo, fazendo o funeral. A partir aqui do versículo 11. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. E os seus discípulos e numerosa multidão ia com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. Ela já não tinha o marido e estava enterrando o filho único. Imagina a dor dessa mulher. E grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão e os que estavam carregando pararam. Jesus vê a situação e ele se compadece da situação daquela viúva. Já sem o marido, agora sem o filho. Os olhos do Senhor se voltam para ela. E então ele fala: não chora. E toca no caixão. E então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto
sentou-se e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou a seu povo. Essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Deixa eu fazer uma pergunta. Mas eu quero te fazer essa pergunta olhando nos seus olhos. Tem alguma coisa aí que você está considerando que está morta? Tem algum sonho? Tem alguma realidade para você que talvez já esteja cheirando mal? Você já abriu a cova para enterrar? Deixa eu te falar uma coisa. Para. Respira. E não chora. Não chora e entrega para Ele. Entrega para o Senhor aquilo que para você já está morto, aquilo que para você não tem mais jeito. Sabe aquele marido que não se converte, você já cansou de orar? Ai, Senhor, ó, larguei de mão, não tem mais jeito. Eu vou te falar que é assim que Deus gosta. Porque quando a gente tira a nossa mão, Ele coloca a mão dele. Deixa Jesus tocar naquilo que para você está sem vida, naquilo que você já desistiu, naquilo que já não tem mais expectativa de crescimento, de vingar. Deixa Jesus tocar. Porque quando Jesus toca, a vida. Amém? A partir aqui do versículo 18, a gente vai falar aqui a respeito dos mensageiros de João Batista. A gente já falou essa passagem anteriormente, quando os discípulos dele vão até Jesus para saber se Jesus era Jesus mesmo, né? Se ele era o esperado, ou se eles deveriam anunciar outro, se eles deveriam esperar por outro. E aí Jesus fala, né? Só vocês olharem. Os cegos veem, os surdos ouvem. Tipo, os milagres estão acontecendo. O que eu vim fazer está acontecendo. Qual que é a dúvida, né? Trocando em miúdos, qual é a dúvida? É só você olhar à sua volta. Milagres, prodígios e maravilhas estão acontecendo. A partir aqui do versículo 36, a gente vai falar daquela mulher que unge os pés de Jesus. Vamos comigo fazer essa leitura? A partir aqui do versículo 36. Lucas 7, versículo 36. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa dos fariseus, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. Primeiro ponto que eu gostaria de deixar para vocês. Quando nós formos à presença do Senhor, que a gente não vá com as mãos vazias. Como assim, minha amada? Não vá com as mãos vazias. Não é sobre coisas. É sobre o que nós temos dentro de nós para entregar para Ele. Muitas das vezes a gente está tão preocupado em receber, que a gente esquece de entregar o nosso louvor para Ele. A gente esquece de entregar a adoração verdadeira para Ele. Então, que todas as vezes que nós nos colocarmos diante dEle, Ele não nos encontre com as mãos vazias, nem com o nosso coração vazio, mas com o coração cheio de adoração, de louvor para entregar para Ele. Em nome de Jesus, amém? Versículo 38.
estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-o com suas lágrimas e os enxugava com o próprio cabelo. Ela lavava os pés de Jesus com as suas lágrimas e com seu cabelo ela enxugava os pés de Jesus. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse consigo mesmo: se ele fosse profeta, saberia que tipo de mulher é esse que está tocando nele, porque ela é pecadora. E Jesus se dirigiu ao fariseu e disse: olha só, preste atenção comigo aqui. Esse fariseu falou alguma coisa? Vamos ler de novo? Ó, versículo 39. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo. Então foi na cabeça dele, ele pensou, ele disse para ele mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é essa que está tocando nele. Tipo, essa mulher pecadora está tocando num homem que é santo? Ah, mas se ele fosse profeta mesmo, ele saberia que tipo de mulher é esse. E olha, Jesus chega para ele e fala assim: Simão, tem uma coisa para te falar. E ele responde: diga, mestre. E Jesus continuou: certo credor, eu amo as parábolas que Jesus solta, né? Que a gente sempre se encaixa nelas, é maravilhoso isso. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro devia 50. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? E Simão respondeu: penso que aquele é quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, disse: você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os meus pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seu cabelo. Jesus fala: eu cheguei aqui e, como de costume, você deveria ter me dado uma água para lavar os meus pés. Você não fez isso, Simão. Mas essa mulher, desde a hora que eu cheguei, ela lavou os meus pés com as próprias lágrimas e usou o cabelo dela para enxugar os meus pés. E a gente segue aqui. Você não me recebeu com beijos na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas essa com perfume ungiu-me os pés. Por isso, afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Eu vou ler de novo. Versículo 47. Por isso, afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então, Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. E os que estavam com ele começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé te salvou. Vá em paz. A sua fé te salvou. Vá em paz. Essa mulher não se preocupou com o ambiente que ela estava entrando. Ela não se preocupou com a casa de quem que era. Ela se preocupou com a presença que estava naquele lugar. Ela queria presença, ela queria estar com ele, porque ela sabia o que ele carregava. E eu vou te fazer uma pergunta agora. Você sabe o que Jesus é para você? Você sabe o que Jesus carrega?
E agora eu vou além. Você sabe o que Ele é em você? O que você carrega escolhendo caminhar com Cristo todos os dias? Porque a palavra diz que Ele habita em nós. Nós somos templo. Nós somos casa dele. Aqui essa mulher foi atrás da presença. E hoje a presença está em nós. Que em nome de Jesus nós sejamos mulheres que reverenciam a presença que está em nós. Mulheres que honram, mulheres que respeitam a presença que está em nós. E se ainda existe algo que tem nos afastado da presença, que nós possamos nos voltar para o centro, que é a palavra de Deus. Que nós possamos nos voltar para o centro, que vai deixar a gente com a presença, que vai nos permitir carregar a presença. Em nome de Jesus. Que nós estejamos diante do Senhor com o coração cheio de gratidão. Que em nome de Jesus nós possamos nos esvaziar de nós mesmos e nos preencher daquilo que o Senhor deixou para nós. E que nós possamos transbordar da presença do Espírito Santo de Deus por onde quer que a gente passe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus, pela tua palavra, obrigada pelo teu ensinamento, porque é vida para nós. Queremos nesse dia te louvar, te engrandecer, dizer que só tu é digno, Pai. Dizer que nós amamos estar na tua presença, Pai. Nós amamos caminhar contigo,